O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Coluna aberta. York City, summer sweat, and the boys are rolling as cigarettes. Bem, pessoal, fazendo aqui um breve giro pelo Oriente Médio, a gente vai começar pelo Líbano, né, onde nós tivemos a indicação do novo premier do país, o Mustafa Adib, que era o embaixador libanês na Alemanha desde 2013, e ele, como requer a lei, né, é muçulmano sunita. E o que ele pretende? O que se passa na cabeça dele? Né? O que ele pensa? Só ele pode responder, basicamente. Tá? A verdade é essa. Por quê? Ele é um nome pouco conhecido. Tá? Ele não era um ator político importante no Líbano, envolvidos com atividade partidária, alguma coisa assim. Como eu disse, ele estava há 7 anos como embaixador libanês na Alemanha. Porém, a sua nomeação recebeu o apoio, né, de quase todos os partidos, incluindo o partido do presidente Michel Aoun, né, que é cristão, dos principais partidos xiitas, incluindo o Hezbollah. Então, por que ele foi nomeado? Por que escolheram esse nome? Né? A explicação para mim é justamente o fato dele não ser um político conhecido, né? Ele ser um nome desconhecido, ou seja, sem grandes rejeições dentre os grupos políticos que compõem o Líbano. Lembrando que a divisão da política no Líbano é sectária, tá? Ela é feita por grupos, em grupos. Então isso garantiria ele uma baixa rejeição, não seria uma figura divisiva, não seria uma figura polêmica, e, ao mesmo tempo, o fato de ele ser um diplomata, embaixador do país num outro país importante desde 2013, significa alguém comprometido, digamos assim, com o Estado libanês. Ou seja, ele não era um político, mas seria uma pessoa de Estado. Então, o que pode justificar, né, além de indicar um preparo para ocupar o cargo, indicar também um compromisso com o cargo, com o país, com o governo. Mas, como eu disse, né, o que ele pretende, o que ele pensa, o que ele acha da vida, só ele sabe. Tá? Então acabou sendo ali um grande acordo nacional, né, uma figura, digamos assim, de concertação, uma figura de consenso, porque, como eu disse, ele foi aprovado por quase todos os partidos, embora nem todos os partidos vão fazer parte do governo dele, mas não rejeitaram. A outra questão em relação ao Líbano, né, então a primeira é essa: o Líbano agora tem um novo governo. A segunda questão é: o novo premier foi anunciado no dia 31, no dia anterior à visita do Emmanuel Macron ao Líbano. É a segunda visita do Macron no Líbano em basicamente um mês, desde a explosão no porto de Beirute, que em números atualizados deixou cerca de 190 pessoas mortas. E por que eu falei da questão das datas? Porque o Macron teria sido consultado, né, por assim dizer, sobre a indicação, falando, né, esse nome aqui e tal, né, o que você acha? Você vê algum problema muito grande e tal, né? Você já conheceu ele lá na Alemanha, alguma coisa assim, tal. Então, tem essa questão das datas, e a visita do Macron, né, a primeira visita do Macron, foi logo depois da explosão, por conta da explosão. Essa segunda é para marcar os 100 anos, né, da proclamação do Grande Líbano, né? O protetorado francês, na prática era uma posse francesa, que é o predecessor do atual Estado libanês, né, em 1920, como mandato da Liga das Nações, pós-Grande Guerra, pós-desmembramento do Império Otomano. Só que é claro, né, ele não foi lá, ainda mais nessas circunstâncias atuais, para apenas celebrar o aniversário. Né? O novo primeiro-ministro libanês, inclusive, importante destacar, ele já caminhou pelos bairros atingidos pela explosão, conversou com moradores locais, foi o primeiro mandatário libanês que fez isso, quase um mês depois. Tá? O primeiro-ministro anterior não fez isso, o presidente não fez isso,
Então, a gente comentou, né, esse aspecto no programa em que a gente falou da explosão em si. Então, por que o Macron, né, foi ao Líbano? O Líbano, mesmo antes da explosão, a explosão agravou, né, um cenário de crise política e econômica que já existia. E essa crise econômica, ela é bastante profunda no Líbano. O Líbano sofre com uma balança comercial extremamente deficitária, o receio de um calote libanês, né, prejudicou o crédito libanês na praça, a libra libanesa perdeu valor, inflação, pessoas retiraram seus dólares do país, falta de liquidez, sanções dos Estados Unidos contra a Síria, contra o Hezbollah, atores ligados ao sistema bancário libanês. Tudo isso explica a crise econômica libanesa. E a isso se soma, né, os custos da reconstrução do porto, do seu entorno. Então, o Líbano hoje precisa de um fiador, de um parceiro econômico, digamos assim. O Líbano já está negociando, né, com o Fundo Monetário Internacional, e o Macron, ele mesmo deixou claro na sua visita ao Líbano que o auxílio, né, o apoio econômico ao Líbano depende de reformas amplas, tanto uma auditoria do sistema bancário libanês, quanto a melhoria da transparência dos gastos do Estado libanês. Então, o Líbano, ele precisa de um peso pesado, ele precisa de um parceiro que possa resolver os seus problemas econômicos e também possa transitar entre os diversos setores da sociedade libanesa. Os Estados Unidos conseguem isso? Não, porque os Estados Unidos não têm trânsito em boa parte da sociedade libanesa. Mesma coisa para o Reino Unido. A Alemanha consegue isso? Também não, porque a Alemanha não reconhece o Hezbollah. A Alemanha declara o Hezbollah como uma organização terrorista. A França declara apenas a ala armada do Hezbollah como uma organização terrorista, mas reconhece o partido. A Rússia não tem músculo econômico para isso. A China não vai se meter de forma tão profunda numa região num momento tão delicado ali. Qualquer parceiro regional, Turquia, Arábia Saudita, vai ser rejeitado por alguém. Então, se o Líbano precisa de um parceiro, a França é meio que a única opção que sobra. Ao mesmo tempo, a França tem os recursos, disposição e ferramentas para ter esse papel de uma potência mediadora e fiadora do Líbano, como o uso do idioma francês no Líbano, os milhares de cidadãos com dupla nacionalidade, o fato de que boa parte da elite política e intelectual libanesa é formada em instituições francesas. Então, acaba sendo o interesse do Líbano, a necessidade do Líbano, acaba se encaixando com as características francesas. Entram os próximos dois aspectos, que essa é uma análise idealista. Tá? É importante lembrar que, nas relações internacionais, o interesse é a regra. Né? Tem um famoso livro, Interesse e a Regra. O que eu falei, interesse é a regra. Então, para a França, é uma possibilidade, abre portas ou fortalece portas da sua influência econômica na região. O Líbano se torna um protetorado francês em 1920, mas a presença econômica francesa na região é desde meados do século XIX. Então, investimentos, ganhar dinheiro, né? E aí depois esse processo vai ser concretizado, digamos assim, no imperialismo formal pós-Primeira Guerra Mundial. Segundo, claro, também haveria a questão cultural do Napoleão III, de proteção aos católicos, mas isso são outros 500. Né? Isso daí é outra discussão, isso daí, livro de história, inclusive, e tal. Mas, voltando aqui. A outra questão mais atual é que é o seguinte, e que também tem a ver com a questão de 1920. Quando você tem o desmembramento do Império Otomano, a França fica com os atuais Líbano e Síria, e os britânicos ficam com Iraque, Jordânia, Kuwait e parte da Península Arábica. Líbano e Síria, comparados com o Iraque, por exemplo,
são muito mais pobres do ponto de vista de uma estrutura imperialista, já que o Iraque é uma região riquíssima em petróleo, que era importante para os britânicos, assim como as regiões de petróleo ricas na Pérsia, que estavam justamente naquele momento fazendo uma transição, especialmente naval, de navios a carvão para navios a óleo. Então, quando eu falo de imperialista nesse sentido, né, é de ser uma região que tem algum recurso interessante para uma potência dominante. Qual era o interesse francês, então, na Síria e no Líbano? Você ter uma presença francesa na vizinhança do Canal de Suez, no Mediterrâneo Oriental, e uma das principais rotas marítimas do mundo. Por quê? Porque a França estava do outro lado do Mediterrâneo, tanto a costa francesa, quanto a Argélia, quanto a Tunísia. Então, o Líbano permitia à França ter, especialmente no porto de Beirute, uma presença no Mediterrâneo Oriental muito maior. E como a gente tem acompanhado nas notícias, o Mediterrâneo Oriental tem se tornado cada vez mais importante e mais sensível, com a questão de exploração de gás marítimo, contendas de gás natural, né? Contendas sobre fronteiras marítimas. Recentemente a gente teve lá as fragatas da Grécia e da Turquia que se abalroaram em alto mar. Temos a disputa entre Grécia e Turquia por divisas, o conflito congelado no Chipre. Recentemente aviões franceses militares pousaram no Chipre, o que gerou protestos turcos, campos de refugiados, o conflito na Líbia, onde a França é o único país europeu que atualmente tem um país ativo. Tá? Então, ter a presença francesa no Líbano, aumentar, expandir, não apenas como mediadora, como investidora, mas também traz benefícios para a França, no sentido de ter um pezinho, digamos assim, numa região que está retomando sua importância, tá? E com diversos aspectos importantes e interessantes em torno disso. Tá? Claro que isso aqui, né, é um breve resumo. E ainda no Líbano, antes da gente sair, uma notícia de ontem, terça-feira, né, quinta-feira, dia 3, de que teriam um cão farejador detectou uns sinais de vida ainda nos escombros em Beirute, quase um mês depois. Não sei, né, como isso como vai ser o desfecho, esperando que seja um desfecho positivo, claro, né, mas né, tem essa notícia. Aí do Líbano vamos para Israel, onde o Netanyahu chegou num novo acordo, né, com o Benny Gantz, em que eles aceitaram adiar, né, por 100 dias a negociação do parlamento, do orçamento nacional, por responsabilidade nacional perante a pandemia. Por quê? Porque essa coalizão formada, né, às pressas e a partir do Benny Gantz traindo os aliados dele, já estava com risco de ruir por conta de divergências em relação ao orçamento. Né? Então o Israel poderia ter novas eleições. Ainda em Israel, né, como curiosidade aqui, a gente sempre coloca às vezes umas notícias arqueológicas, uns adolescentes que estavam ali, né, brincando, se divertindo e tal, escavaram ali, estavam fazendo umas escavações e tal, e encontraram 425 moedas de ouro do período do Califado Abássida do século IX, tá? Ou seja, 1.100 anos de idade aí nessas moedas de ouro, que claro, né, vão aí para museus, vão ser preservados e tudo mais, e ninguém vai levar as moedas para casa. Também em relação a Israel, Israel, segundo Netanyahu, né, Netanyahu deu uma declaração dizendo que está negociando em segredo com outros países árabes e muçulmanos. Ele citou Sudão, Chad e Omã, né, 3 visitas inclusive que ele fez que a gente repercutiu no programa anos anteriores, né, quando ele visitou esses países. Também em relação a Israel e os países árabes, a Arábia Saudita autorizou o uso do seu espaço aéreo para voos comerciais entre Tel Aviv e Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Lembrando que quando Netanyahu visitou Omã, o avião dele sobrevoou o território saudita.
né, o espaço aéreo saudita, não precisou contornar a Península Arábica. Mas nem tudo são flores. Os Emirados Árabes cancelaram uma reunião com o Sesc Pompeia e representantes de Israel, pois os Emirados Árabes compreende que a venda de caças F-35 pelos Estados Unidos para os Emirados Árabes é uma das condições para o estabelecimento de relações com Israel. E o governo israelense estaria dificultando, né, querendo voltar atrás, né, nesse aspecto da venda dos caças F-35, por serem de tecnologia extremamente sensível e tudo mais. Tá? Então, o governo emiradense, né, esse gentílico feio do caramba, cancelou essa reunião, dizendo que, olha, né, se não for para vender os aviões, como a gente tinha combinado, então não vai ter reunião, coisa nenhuma. Aí, na Palestina, o Hamas anunciou, na segunda-feira, dia 31, um acordo com Israel para uma trégua momentânea, tá? E o acordo foi mediado pelo Catar. A questão é que quem teria articulado o acordo foi o ministro da Defesa, o Benny Gantz. E também seria parte ali das divergências entre o Benny Gantz e o Netanyahu. Agora, para a gente fechar algumas breves notícias, o MBS, o príncipe saudita, dispensou, né, exonerou o general Fahad bin Turk bin Abdulaziz do comando das forças sauditas no Iêmen, como parte de uma investigação anticorrupção. Né? Já falei, tem duas coisas assim que eu sempre fico muito cético no noticiário. Subversão e anticorrupção. Né? Porque são coisas que você pode colocar absolutamente tudo dentro como justificativa para uma repressão política, para um expurgo, alguma coisa assim. Né? Então, assim, você consegue colocar qualquer coisa dentro dessas duas definições. Aí, como parte, né, de uma investigação anticorrupção, tiraram o cara lá, porque ele teria tido negociações suspeitas no Ministério da Defesa. No Kuwait, o governo empossou 8 juízas. Pela primeira vez na história, né, foram empossados novos 54 juízes. Desses 54, 8 são mulheres e todos eles estarão num período de avaliação, num período ali de transição, ou seja, elas não vão ser juízas, né, necessariamente por vários anos, com estabilidade, alguma coisa assim. Tá? Então, mas se torna o primeiro país do Golfo, primeiro país árabe do Golfo a ter juízas, tá? Mulheres. No Irã, o governo do país disse que a explosão nas instalações nucleares de Natanz foram devido sabotagem, ou seja, né? Se foi sabotagem é porque alguém sabotou. Quem é esse alguém? Todo mundo falou, quando teve várias explosões, né, uma atrás da outra em locais sensíveis iranianos, que poderia ser coisa, né, de Israel, dos Estados Unidos, enfim, alguém ali que não estava muito feliz. E aí agora eles vêm e falam, olha, provavelmente foi sabotagem. Né? E aí eles vão dizer o quê? Que foi algum funcionário que estava pé da vida, que o time dele perdeu e ele decidiu sabotar. Né? Muito improvável. E também o Irã disse que vai permitir que a Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA, tenha acesso a duas instalações do seu programa nuclear que são suspeitas de terem atividades proibidas em relação a materiais nucleares, e fez isso, segundo o governo iraniano, como um agradecimento aos países europeus pelo apoio à manutenção do acordo nuclear.
Lembrando que os Estados Unidos rompeu o acordo nuclear com o Irã e os seus aliados europeus condenaram esse rompimento e defendem o acordo, defendem a manutenção do acordo. E, inclusive, a TV estatal mostrou as cenas do presidente iraniano, Hassan Rouhani, recebendo o diretor-geral da IEA, o Rafael Grossi, que é argentino. E, finalmente, a Argélia anunciou para 1º de novembro a data para o referendo sobre uma nova constituição que daria mais poderes ao parlamento e melhoraria o ambiente democrático no país. A gente falou bastante da Argélia um ano atrás, abril de 2019 mais ou menos, quando a gente teve vários protestos, aí a renúncia do Bouteflika, e agora declararam para 1º de novembro o referendo sobre uma nova constituição. Tá? A questão é que a Constituição está pronta, tá? Ela ainda foram publicadas algumas versões preliminares, ainda não foi publicada a versão final, porém é o seguinte, a Constituição está pronta. O que a população vai votar é aceitamos ou não. Vejam, não teve a formação de uma constituinte, não teve ali um processo assim de a população vai votar se quer uma nova Constituição, aí eleger pessoas para elaborar a nova Constituição e aí votar na nova Constituição. Não. Já escreveram, tá? Um conselho de notáveis, né, digamos assim, já escreveu a Constituição e agora a população vai dizer se aceita ou não. Tá bom? Então é isso, fechando aqui nosso giro pelo Oriente Médio, o grande Oriente Médio, né, já que a gente botou Argélia também. Então vamos continuar aqui o nosso programa.